Abra sua Bíblia, vamos abrir 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 16. E vamos até o verso 22. Diz assim a palavra de Deus: regozijai sempre. 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. Diz assim: regozijai sempre. Regozijai, alegrar-se. Regozijai-vos sempre. Verso 17, aqui é conselhos que o apóstolo Paulo está nos passando. Verso 17, orai sem cessar. Então, regozijai sempre. Verso 17, orai sem cessar. Verso 18, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, em terceiro lugar, em tudo dai graças. Agradeça a Deus. Algum motivo para agradecer a Deus você tem? Amém, irmão? Eu também tenho. Alguma coisa que pode dizer assim, graças a Deus por isso. Alguma coisa. Verso 19. Não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito Santo, que é aquele que está te preparando para a volta de Jesus, que é aquele que está conosco, que Jesus disse que ele voltaria para o Pai, mas enviaria o outro Consolador, e ele está com você, ele está conosco. Então não extingais o Espírito. Verso 20, não desprezeis as profecias. Não desprezeis as profecias. Verso 21, examinai tudo e retende o que é bom. Amém, irmãos? Examinai tudo e reter o que? Aquilo que é bom. E o verso 22, é o último verso: abstende-vos de toda a aparência do mal. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Podemos assentar. Nesses minutos que nós temos, são 14 para as 8. No máximo 8h30 já vamos estar orando. Amém, irmãos? Então preste bastante atenção o que Deus quer nos ensinar nessa noite. O tema da mensagem é: como ter uma vida vitoriosa. Como ter uma vida vitoriosa? A vida vitoriosa é só a partir de Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que Deus quer nos ensinar aqui, dentro da palavra de Deus, biblicamente, tudo isso daqui vai depender se você tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vai depender se eu tenho Jesus como meu único e suficiente Salvador. Porque vida vitoriosa sem Jesus não existe. Então tudo que vamos falar aqui depende de Jesus ser o Senhor da nossa vida. Amém, irmãos? Depende de Jesus ser o Senhor da nossa vida. Então vamos lá. Muitas vezes enfrentamos desafios em nossa vida que parecem insuperáveis, intransponíveis. Muitas vezes. Não só você, não só eu, mas todo ser humano. Tem um escritor que diz que a vida que nós vamos vivendo, como que se tivéssemos uma grande cortina na nossa frente, negra e muito espessa, de forma que eu não consigo visualizar o que está na minha frente, de forma que você não consegue visualizar o que está na sua frente. E essa cortina, ela vai se afastando
Conforme nós vamos vivendo, conforme os dias vão passando, essa cortina ela vai se afastando e muitas das vezes ela traz surpresas agradáveis como desagradáveis. Agradáveis como desagradáveis. Então, muitas vezes enfrentamos desafios e a vida é feita de desafios. Amém, irmãos? A vida é feita de desafios, seja em qual área for, a nossa vida é feita de desafios. Então, às vezes enfrentamos desafios em nossa vida que parecem insuperáveis, mas entenda uma coisa, não desista diante dos obstáculos, não desista diante dos desafios. Amém, irmãos? Desiste não. Você só é o que é. Você só chegou aonde chegou porque você não... Exatamente. Talvez você não tenha tudo que gostaria de ter ainda. Talvez você não alcançou tudo o que gostaria de alcançar ainda. Mas você não está aonde você começou. Você já fez algum progresso na sua vida. Algum progresso. E precisamos aprender a celebrar as pequenas conquistas. Nem que seja, eu tinha um sonho, um exemplo, um sonho simples. Eu tinha um sonho, talvez de alguém pode pensar assim, eu tinha um sonho de ter um lençol novo, uma concha nova. Aí você foi e conquistou aquilo. Então você fez o quê? Progresso. Você prosseguiu na vida porque você não desistiu, não desanimou. Então, irmãos, enfrentamos desafios, muitos desafios, obstáculos que parecem insuperáveis, mas não desista. Amém, irmãos? Continue, vai caminhando. Como que você caminha 1 quilômetro? Um passo de cada vez. Uma vez eu li no livro, até ri. O escritor escreveu assim: como você come uma baleia? Uma mordida de cada vez. É um passo de cada vez. O importante é que você começou. O importante é que você está continuando. O importante é que você não desistiu. Então, como ter uma vida vitoriosa? Tem uns conselhos aqui muito interessantes para mim e para a sua vida. Então, tudo passa por Jesus. Eu tenho que ter Jesus. A partir de Jesus, então como eu posso ter uma vida vitoriosa? Aí no verso 16. Verso 16. Regozijai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. A primeira atitude que eu posso ter para ter uma vida vitoriosa é fazer da alegria uma decisão contínua, porque a alegria é uma decisão. Você decide. Logicamente que se você estiver passando por um momento difícil, você não vai se alegrar por aquele momento difícil. Você não vai celebrar aquele momento difícil. Mas a alegria é uma decisão. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu: alegrai-vos, alegrai-vos, se alegre, alegrai-vos, regozijai-vos sempre. Então faça da alegria uma decisão na sua vida. Até parece que se ficarmos tristes, se ficarmos emburrados, vai mudar alguma coisa. Até parece. Porque você está assim, não estou bem. Quer dizer que porque eu não estou bem, eu tenho que ficar emburrado, eu tenho que ficar triste? Não, é por isso que o apóstolo está dizendo, alegrai-vos sempre. O mesmo apóstolo Paulo escreve, alegrai-vos no Senhor.
Você pode se alegrar no Senhor. Você pode se alegrar por saber que o momento é difícil, mas que aquele que está com você, ele tem o poder para te dar a vitória. Aí você se alegra no Senhor. Então faça. A questão é o seguinte: quando vamos no médico, o médico fala assim, te pegue e te passa uma receita. Doutor Vinícius, te passa uma receita. É esse aqui na parte da manhã, esse aqui depois do almoço, esse outro remédio aqui antes de dormir. Se a pessoa seguir aquilo que o médico, o doutor ou a doutora passou, a pessoa vai melhorando aos poucos. Mas o que acontece muitas das vezes? A gente começa a tomar o remédio, aí a gente vê que, e aí ele fala assim, são 8 dias. Aí no 4º dia você já melhorou. O que normalmente a gente faz? Para de tomar, não obedece, não segue aquilo que foi prescrito, que foi dito pelo médico. Então, irmãos, assim é a palavra de Deus. Eu não posso ser somente ouvinte, eu preciso ser também praticante da palavra. Eu preciso praticar a palavra, para que ela surta efeito na minha vida. Eu preciso praticá-la. Então, o primeiro, dentro da palavra de Deus, primeiro conselho aqui de como ter uma vida vitoriosa: faça da alegria uma decisão contínua. Eu não posso só ouvir, eu preciso praticar. Eu preciso praticar. Estou falando para mim, eu preciso praticar. Não devemos e nem precisamos depender das circunstâncias ao nosso redor para nos alegrar. Não podemos e nem devemos depender das circunstâncias ao nosso redor para nos alegrar, porque senão, irmãos, vamos ter motivos para viver triste a vida toda. Porque o que mais enfrentamos são lutas, são adversidades, são dificuldades. E Jesus falou sobre isso: no mundo vocês vão ter aflições. Jesus falou, pastor Moisés, no mundo o Senhor terá aflição. Ele não enganou ninguém. Então eu não posso e não devo depender das circunstâncias ao meu redor para me alegrar. Eu preciso me alegrar no Senhor. Eu preciso tomar força no Senhor para me alegrar. Regozijai-vos sempre. O apóstolo Paulo escreveu: regozijai-vos sempre. Decida se alegrar. Porque se eu posso decidir viver triste, eu posso decidir também me alegrar. Eu não posso ser dominado pelas circunstâncias ao meu redor. Você não pode ser dominado pelas circunstâncias ao seu redor. Irmãos, a minha oração é que Jesus traga essa cura na minha vida, essa cura na sua vida, porque isso é uma cura que precisamos. A vida é uma só, a vida passa rápido demais. É por isso que Jesus disse, a palavra de Deus nos ensina: esse é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. É uma decisão sua, é uma decisão minha. Mas eu estou debaixo de tanta luta, mas se alegre no Senhor, aquele que está com você é maior, Ele pode te dar a vitória. Aí vamos chegar aqui, quando você começa a se alegrar, a meditar nas coisas de Deus, a alegria começa a invadir a sua alma, o seu ser. Em Deus, sempre teremos uma fonte de gozo e de prazer. Em Deus você sempre pode se alegrar. Em Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 4.
Olha que é apóstolo Paulo também. Regozijai-vos sempre no Senhor. Não é na luta que você enfrenta, não é na dificuldade que você está passando, mas o apóstolo nos orienta: regozijai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. O Senhor é a base, é o motivo da nossa alegria. Aleluias, aleluias. O Senhor é a base, Ele é o motivo da nossa alegria. Aleluias. Salmos capítulo 16, versículo 11. Salmos 16, verso 11. Far-me-ás ver a vereda da vida. Aleluias. Far-me-ás ver a vereda é o caminho que eu vou prosseguir. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença a fartura de alegrias. Aleluias. Na tua presença a fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluias. Muitas situações da vida podem nos entristecer. E como tem. Situações da vida que tentam nos entristecer. Então muitas situações da vida podem nos entristecer e não estamos imunes. Você é crente, você é servo de Deus, você é salvo, Jesus está com você, você tem o Espírito Santo, mas você não está imune. Você não está imune. Sou crente agora é só alegria. Não, irmão, não. Muitas situações da vida podem nos entristecer e não estamos imunes a elas, mas podemos entrar na presença do Senhor e recuperar o nosso sorriso. Aleluias. Eu posso estar triste por algum motivo, por alguma coisa, mas eu posso entrar na presença do Senhor e recuperar o meu sorriso. Podemos entrar na presença de Deus, independente daquilo que estamos passando. Podemos entrar na presença de Deus e recuperar o nosso sorriso. Amém, irmãos? Então, o primeiro conselho aqui que o apóstolo Paulo nos dá para termos uma vida vitoriosa é fazer da alegria uma decisão contínua, uma decisão que você precisa tomar, é uma decisão que eu preciso tomar. Abacuque, capítulo 3, se não me falha a memória, verso 17. Então, mesmo enfrentando lutas, enfrentando problemas, podemos entrar na presença do Senhor e recuperar a nossa alegria. Amém, irmãos? Mesmo enfrentando lutas, problemas, adversidades, você pode, eu não sei como você entrou aqui, mas você pode entrar na presença do Senhor e recuperar a sua alegria. Abacuque, capítulo 3, verso 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, é só pedrada, é só luta, é só coisa ruim. Mesmo que isso tudo aconteça, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, então é só coisas ruins. Já observou? O verso 17 são só coisas ruins. Ainda que isso, ainda que aquilo. Vamos contextualizar. Ainda que eu não tenha dinheiro, ainda que a cura ainda não veio,
ainda que o meu casamento não foi restaurado ainda que a minha filha ou meu filho me dá trabalho ainda que alguma coisa aconteça, aí vai descrevendo só coisas ruins. Aí no verso 18 ele diz: aí é por isso que eu te digo, você pode entrar na presença do Senhor e recuperar o seu sorriso e recuperar a sua alegria. Aleluia! Aí Abacuque diz no verso 18: todavia alegria é uma decisão, a decisão é sua. A partir de hoje, não deixe mais o diabo tirar partido disso na sua mente. A decisão é sua. Decida. Eu decido me alegrar no Senhor. A decisão é sua. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluias. Você tem que dizer isso para você também. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Oh, aleluias! Oh, aleluias! Agora Jeremias capítulo 15, verso 16. Jeremias 15, verso 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim, o quê? Gozo e alegria do meu coração. Aleluias! Porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. A parte A, por gentileza. Vamos ficar com a parte A. Achando-se as tuas palavras. Aleluias. Você tem essa palavra nas suas mãos. Você tem essa palavra nas suas mãos. Achando-se as tuas palavras. Você tem, eu tenho, nós temos. Oh, isso aqui é Bíblia, irmãos. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra, esta palavra que você tem, a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração. Aleluias, aleluias. A palavra de Deus é uma fonte de alegria. A palavra de Deus é uma fonte de alegria. Aleluias. A palavra de Deus é uma fonte de alegria. Aleluias. Quando ouvimos a palavra de Deus, somos abastecidos de alegria. Aleluias. Pois os nossos olhos, quando você lê, quando você medita na palavra de Deus, os nossos olhos se desviam dos problemas e são colocados no Senhor e nas suas promessas. É por isso que a palavra de Deus é fonte de alegria. Aleluias. Às vezes você está lá meio para baixo, meio pedra, meio tijolo, meio desanimado. Você começa a ler a palavra de Deus, e quanto mais você lê a palavra de Deus, os seus olhos são colocados no Senhor e não nos problemas. Aí o Espírito de Deus começa a trazer alegria na nossa alma, alegria no nosso ser, porque a palavra de Deus é fonte de alegria. É fonte de alegria. Mas é uma pena que eu vou me incluir, que muitas das vezes não lemos o quanto deveríamos ler, não meditamos o quanto deveríamos meditar. Em segundo lugar, então em primeiro lugar, para ter uma vida vitoriosa, faça da alegria uma decisão contínua. Decida. Decisão é sua, decisão é minha. Em segundo lugar, voltando para 1 Tessalonicenses 5, verso 17. Segundo conselho aqui para ter uma vida vitoriosa, verso 17. Orai sem cessar. Não basta eu ser ouvinte, eu preciso ser também praticante. Então Deus está nos ensinando aqui. Quer ter uma vida vitoriosa? Tudo passa por Jesus.
Aí a partir de Jesus, em primeiro lugar, faça da alegria uma decisão contínua. Em segundo lugar, orai sem cessar. Aí, é você quem decide orar. Sou eu quem decide orar sem cessar ou não. Pensa quando o médico vai e te prescreve a receita. Você obedece direitinho ou não? Então, irmão, é eu que decido. Então, segundo o conselho, ore o tempo todo. Ore o tempo todo. A oração é uma das chaves mais importantes da vida cristã. A oração é uma das chaves mais importantes da vida cristã. Agora, eu vou perguntar para mim, e uma pergunta para reflexão, não precisa responder, para mim e para você. Quanto tempo eu tenho orado? Quanto tempo você tem orado? Nossas orações, irmãos, muitas das vezes, não passa de: oh meu Deus, obrigado por esse dia, eu sou minha família, amém. Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo eu tenho orado? É para refletirmos, é para pensarmos, porque a oração é uma das chaves mais importantes da vida cristã. É pela oração que mantemos comunhão com Deus. É através da oração. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 9, Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, o Pai é nosso, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Até aqui. Aí terminou 11 ou 11 vai? Continua. Terminou 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, vamos lá. Orar sem cessar é orar todo dia. Aí, pergunto para mim e para você, não precisa responder. Você tem orado todo dia? Eu tenho orado todo dia? Não basta eu ser ouvinte, eu preciso praticar a palavra. Se eu digo que sei, por exemplo, eu digo que sei algo e não faço aquilo que eu sei que é certo, eu ainda não sei. Eu ainda não sei. Agora, quando eu sei e eu pratico, aí sim, verdadeiramente eu sei. Porque tem muitas pessoas assim: eu sei o que tem que fazer, mas não faz. Então, eu tenho orado todo dia? Deus sabe. Você tem orado todo dia? Então, orar sem cessar é orar todo dia. Quem aqui toma café todo dia de manhã, almoça, café de tarde, janta, ou faz lanche? Todo mundo, né? Quem aqui bebe água todo dia? E por que você não ora todo dia? E por que eu não oro todo dia? Eu estou alimentando o meu corpo físico. Eu estou alimentando o meu corpo físico. Quando eu oro, eu estou alimentando meu espírito. Eu estou me fortalecendo espiritualmente. Então, se eu necessito tomar café de manhã, tem gente que come de 3 em 3 horas. Tem gente que é 3 em 3 horas. 3 em 3 horas. Se eu tenho que tomar café de manhã, almoçar, café à tarde, lanche ou janta à noite, se eu preciso disso, quero dizer uma coisa: a sua alma precisa, o teu espírito precisa que você ore, que eu preciso orar todo dia. Jesus nos ensinou a separar um tempo diário, exclusivo para a oração. Orar sem cessar é orar o tempo todo, mesmo em meio aos nossos afazeres. Não devemos perder a sintonia e a comunhão com Deus.
Mesmo nos meus afazeres, eu não posso perder a sintonia e a comunhão com Deus, porque entenda uma coisa: se você, se eu, se nós não estivermos em comunhão, em sintonia com Deus, o tempo todo, a minha mente, a sua mente vai estar em sintonia com alguma outra coisa. Pode ter certeza disso. Se eu não estiver em sintonia com Deus o tempo todo, a minha mente vai estar em sintonia com alguma outra coisa. Alguma coisa vai me chamar a atenção mais do que Deus. Então eu preciso estar em sintonia com Deus, em comunhão com Deus. Não vamos ler, mas lá em Lucas 18, em casa você leia. Lucas 18 nos fala do dever de orar sempre e nunca desanimar. Havia uma mulher que todos os dias ela importunava o rei, dizendo: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E a Bíblia diz que aquele rei não temia Deus e nem respeitava os homens. E aquele rei que não temia Deus, nem respeitava os homens, ele disse assim: essa mulher me importuna tanto que eu vou julgar a sua causa. Aí vem o desfecho da história. Aí vem a conclusão, dizendo: se aquele homem que não temia Deus, não respeitava os homens, julgou a causa daquela mulher, quanto mais Deus, Deus ele tem pressa em julgar a causa dos seus filhos que clamam a Ele de dia, aleluias, que clamam a Ele de dia e de noite, orar sempre sem desanimar. Lucas 18, o Evangelho de Lucas 18 nos ensina o dever de orar sempre e nunca desanimar. Faça igual aquela mulher, vai batendo. A Bíblia nos ensina: batei, e abri-se-vos-á. Vai orando, vai clamando. Aquele homem não temia Deus, não respeitava os homens e julgou a causa daquela mulher. Quanto mais Deus que te ama, Deus tem pressa em julgar a sua causa, mas nunca desanime. Orar sem cessar é perseverar na oração. Jesus ensina seus discípulos a orarem sempre e nunca desanimarem. Aqueles que desistem, que deixa que o tempo cale as suas orações, então preste atenção, tem pessoas que desistem, outras permitem que o tempo cale as suas orações. Então quem desiste, quem permite que o tempo cale as suas orações, perdem muito do que Deus preparou para você. Aleluia. Deus preparou coisas grandes para você, coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas firmes para a sua vida. Então você não pode calar a sua boca, você precisa continuar clamando, buscando, pedindo, batendo até que Deus te ouça. Então, em segundo lugar, quer ter uma vida vitoriosa? Ore em todo tempo. São coisas que todos vocês já sabem. Aqui Deus só está nos lembrando. Então ore em todo tempo. Em terceiro lugar, como ter uma vida vitoriosa? O verso 18. Lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 18. Em tudo, dai graças. Muito pelo contrário, às vezes, né? A gente reclama de tudo. Parece que a nossa cultura, parece que faz parte do povo brasileiro ficar reclamando de tudo. Então a Bíblia nos ensina: em tudo, dai graças. Agora, por que ele fala que em tudo dai graças? Porque esta é a vontade de Deus. Irmão, essa é a vontade de Deus. E Jesus falou, certa vez: eu tenho um alimento que vocês não conhecem. Qual alimento é esse? É fazer a vontade
do meu Pai. Aleluia. Ele falou assim, ó, sabe o que me alimenta? Sabe o que me alimenta? Jesus fala, sabe o que me alimenta? Jesus diz para os seus discípulos, o que me alimenta é fazer a vontade do meu Pai. Então por que dar graças em tudo? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, em terceiro lugar, para ter uma vida vitoriosa, manifeste sua gratidão a Deus em tudo. Seja grato a Deus, tenha um coração grato a Deus, agradeça a Deus. Eu preciso agradecer a Deus, ser grato a Deus, mesmo nos dias mais difíceis. Há sempre algum motivo, mesmo nos dias mais difíceis, há sempre algum motivo no qual podemos colocar os nossos olhos e ver a bondade de Deus. O senhor pastor Moisés pregou sobre isso aqui, esses dias. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Por mais difícil que seja a sua situação, você pode colocar os seus olhos no Senhor e ver a bondade de Deus. Aleluia! A bondade de Deus está sobre a sua vida, a bondade de Deus está sobre a sua família, a bondade de Deus, a bondade de Deus. Então, em terceiro lugar, manifeste sua gratidão a Deus. Manifeste a sua gratidão a Deus, seja grato a Deus. Eu não tenho tudo que eu quero ainda, mas eu tenho alguma coisa, então graças a Deus. Eu não cheguei, não gostaria ainda de chegar, mas eu não estou onde eu estava, estou caminhando, graças a Deus. Eu não vi ainda acontecer na vida da minha filha, do meu filho, no meu casal, eu não vi acontecer ainda, mas graças a Deus, eu sou grato a Deus pelo que tem me dado, eu sou grato a Deus pelo que eu tenho, eu sou grato a Deus pelo que eu sou. Seja grato a Deus. Agradeça a Deus. Em quarto lugar, como ter uma vida vitoriosa? Em quarto lugar, verso 19: não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito. Não apague o Espírito Santo. Quer ser vitorioso? Quer ser vitoriosa? Não apague o Espírito Santo. Não apague o fogo do Espírito. A Bíblia nos ensina que o fogo, ele arderá continuamente sobre o altar. Ele não pode se apagar. Primeiro João capítulo 3, verso 9. 1 João 3, 9. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então o pecado, ele apaga o fogo do Espírito na minha e na sua vida. Juízes 16, verso 19. Juízes, capítulo 16, verso 19, diz assim a palavra de Deus. Então, aqui é Dalila e Sansão. Estamos quase encerrando para orarmos. Preste atenção. Então, ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Quer dizer uma coisa, você pode, às vezes você e eu podemos estar dormindo, literalmente, mas existe o sono espiritual. Dalila estava ali, preparando tudo para derrubar Sansão. Então o que ela fez? Ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem, e rapou-lhe as 7 tranças, e ali, o cabelo de Sansão não tinha nada a ver. Quer dizer que a força de Sansão estava no seu cabelo? Não, claro que não. Se fosse assim, eu ia ser fraquinho, que eu sou careca. Nossa, Moisés ia ser forte igual Sansão, cabeludo. Não tinha nada a ver cabelo. Ali a força estava na obediência.
Porque Sansão era o quê? Nazireu de Deus. E a lei do nazireado tinha algumas coisas que Sansão não podia fazer. E se Sansão fizesse, Sansão ia quebrar a sua aliança com Deus. E quando Sansão quebrasse a aliança com Deus, ele perderia a presença de Deus. Então o problema não estava nas tranças. Estava na desobediência. E rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força, porque ele desobedeceu, ele quebrou a aliança. Você tem aliança com Deus, não quebre essa aliança, permaneça na sua aliança com Deus, porque Deus te dará a vitória, porque Deus irá te abençoar. Não quebre a aliança. E retirou-se dele a sua força, porque a força vinha do poder de Deus na vida dele. E disse ela: os filisteus, os inimigos, vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse, olha o que ele disse aqui: sairei ainda esta vez como antes, porque ela fazia isso, ele levantava, arrebentava as cordas, matava, quebrava tudo, destruía tudo, porque ele ainda tinha aliança com Deus, porque o Espírito Santo ainda estava nele. Sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei. Agora aqui é um dos textos mais tristes que eu já li na palavra de Deus. Ele disse isso tudo porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Já não estava com ele mais. Verso 21. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram seus olhos e fizeram-no descer a Gaza. Aí quem perde a presença de Deus começa a descer. Fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no em 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. Então preste atenção, estamos encerrando em 5 minutos no máximo. Apagamos o Espírito Santo quando vivemos no pecado. Sansão desobedeceu, permitiu o pecado entrar na vida dele. Apagamos o fogo, apagamos o fogo do Espírito nas nossas vidas quando vivemos no pecado. Muitos crentes são como Sansão, estão brincando com o pecado. Não brinque com o pecado. A Bíblia nos ensina a fugir da aparência do mal. Fuja da aparência do mal, até que o Espírito se ausente, entregando-as nas mãos do inimigo. Então, em 4º lugar, quer ter uma vida vitoriosa, não apague o fogo do Espírito. Amém, irmão? Não apague o fogo do Espírito. Em 5º lugar, versículo 20, 1 Tessalonicenses 5, verso 20. Em 5º lugar, não desprezeis as profecias. Quer ser vitorioso? Não desprezeis as profecias. Leve a sério a direção profética. Leve a sério a direção profética. Toda vez que um pastor, uma pastora, um irmão está pregando a palavra de Deus, está te dizendo uma profecia, está lançando na sua vida uma palavra profética, da palavra de Deus. Então não estou no isso. Leve a sério a direção profética. Creia nas profecias bíblicas, porque elas se cumprirão na sua vida. Creia nas profecias bíblicas, porque elas se cumprirão na sua vida. Quer ter uma vida vitoriosa? Não despreze as profecias. Creia, acredite nas profecias bíblicas, elas se cumprirão, porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Em 6º lugar, verso 21. Examinai tudo e retende o bem. Precisaria de mais tempo, mas vai dar para poder compreender. Examinai tudo, retende o bem. Passe tudo pelo filtro da palavra de Deus.
Quer ser vitorioso? Passe tudo pelo filtro da palavra de Deus. O crente maduro não engole tudo o que lhe oferecem. Passe tudo pelo filtro da palavra de Deus. O crente maduro, ele sabe confrontar as coisas baseado na palavra de Deus. Tudo passa pela palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Devemos julgar as coisas que nos são apresentadas. Preste atenção, devemos julgar as coisas que nos são apresentadas. Precisamos aprender a separar o bom do ruim. Eu fico sem graça. Não, irmãos. Precisamos aprender a separar o bom do ruim e reter apenas aquilo que edifica a nossa vida. Amém, irmãos? Então, em sexto lugar, passe tudo pelo filtro da palavra de Deus. Alguém me disse isso. Deixa eu ver uma coisa aqui. A Bíblia ensina isso? Filtre pela palavra de Deus. O filtro é a palavra de Deus. Amém, irmãos? O filtro é a palavra de Deus. Porque tem um monte de crente aí que está engolindo tanta coisa. Me falaram isso, me falaram aquilo. Irmão, tá de brincadeira. Tá de brincadeira aqui, ó. Olha o filtro aqui, ó. Se não está na Bíblia, tem até um hino assim. É tudo invenção. Invenção humana. A invenção humana não leva para lá não leva para cá, ó. E ninguém quer ir para cá, todo mundo quer subir. Querendo subir. Sétimo e último, verso 22. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Escolha viver uma vida de santidade. Quer ser vitorioso? Escolha viver uma vida de santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Já passei um minutinho ali, mas vou encerrar no máximo uns 3. Hebreus 12, verso 4. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado? Abster-se do mal é renunciar ao pecado. O escritor aos Hebreus nos ensina a lutar contra o pecado até derramar o próprio sangue, lutar contra o pecado. Quer ter uma vida vitoriosa? Abstende-se, afaste-se do mal. Escolha viver uma vida de santidade. Daniel capítulo 1, versículo 8, é o último verso que vamos ler. A Bíblia diz que Daniel decidiu, tomou uma decisão, ele decidiu firmemente. Tem versão que decidiu, ali está propôs. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a comida, com a porção, não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar. Aí tem uma versão que diz que Daniel, ele decidiu. Aleluia. A decisão é sua, é minha. Decida hoje. Ele decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias, a comida do rei e nem com o vinho que ele bebia. Mas tem um propósito, sabe por quê? Naquela época, o banquete do rei ali tinha muita coisa boa. Contextualizando, tinha lá frango assado, alcatra, picanha, costelinha, mais o que? Tinha tudo de bom lá. Tudo de carnes boas, comidas boas, doces, bebidas. Mas aquelas comidas, antes, elas eram sacrificadas a deuses. Antes de servir o rei, aquelas comidas eram oferecidas aos deuses, aos demônios, sacrificadas aos demônios. Aí por isso Daniel falou assim: eu vou decidir no meu coração, não vou me contaminar com a comida que o rei come e nem beber do seu vinho. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Eu não vou me misturar com isto. Aleluia, que Deus levante Daniéis no nosso meio. Eu não vou me contaminar, eu não vou me contaminar, eu não vou me contaminar. Há coisas, eu vou encerrar aqui. Abster-nos do mal é evitar aquilo que nos contamina. Abster-se do mal é evitar aquilo que te contamina. Mas o que me contamina? Irmão, tá de brincadeira comigo, né? Você sabe muito bem o que te contamina. Eu sei muito bem o que me contamina. Todos nós sabemos.
Há coisas que não são pecado, que o Estado permite, a lei permite. Há coisas que não são pecado, tá, irmãos? Não são, assim, se eu filtrar pela palavra, eu vou ver que é pecado. Mas às vezes a lei do meu Estado me permite fazer, então preste atenção. Há coisas que não são pecado para os homens, mas Pedro falou, mais não importa obedecer a Deus do que aos homens. Então há coisas que não são pecado, mas nos contaminam, precisamos renunciar a elas também. E se nos seduz para o mundo, deve ser evitado. Aquilo que te seduz para o mundo deve ser evitado. Amém, irmãos? Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Agora eu quero que você esteja à vontade, ou em pé, ou assentado, ou ajoelhado. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus neste instante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai. Eu te louvo, meu Deus, pela vida de cada amado irmão e amada irmã. Eu te louvo pela vida deste homem, desta mulher, desta jovem, dessa criança. Eu te louvo por esse ministério. Eu te louvo, meu Deus. Muito obrigado. Obrigado por tudo, meu Deus. Que o Senhor possa continuar segurando em nossas mãos, que o Senhor possa continuar nos abençoando. Ah, meu Deus, a tua igreja está prostrada diante de ti, diante da majestade santa. Eles não estão prostrados diante do homem, eles não estão prostrados diante de imagem, eles estão prostrados diante de ti, meu Deus. Que o Senhor possa nesta noite, meu Deus e meu Pai, abrir as janelas dos céus sobre esse ministério, abrir as janelas dos céus sobre essas vidas que se encontram prostradas diante de ti, clamando a ti, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa trazer, meu Pai, a bênção que este irmão está buscando, que o Senhor possa trazer a bênção que essa irmã está buscando. Ah, Senhor Jesus Cristo, esta mãe que está clamando pelo seu filho, esta mãe que está clamando pela sua filha, este pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, alcança a vida dele, alcance a vida dela, aonde ela se encontrar, aonde ela estiver, meu Deus, alcance aquele jovem, alcance aquela jovem, dando livramento. Senhor Jesus, dê ordem aos teus anjos para guardar a vida dos filhos, meu Pai, dessa tua serva, desse teu servo, no nome de Jesus Cristo. Essa pessoa que tem buscado pelo seu esposo, pelo seu lar, pelo seu casamento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, entra com providência, meu Deus, entra com providência, meu Pai. Ah, Senhor Jesus Cristo, abençoe este casamento, abençoe este lar, venha trazer, meu Pai, a tua paz sobre este lar, sobre esta família, sobre este casamento, no nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai. Vá abençoando a tua igreja, vá abençoando os seus filhos, vá repreendendo todo mal que se levanta para tentar destruir este lar, para tentar destruir esta família, que caia por terra no nome de Jesus Cristo, e que a vitória do Senhor chegue neste lar, que a vitória do Senhor chegue nessa família, meu Deus e meu Pai. Traz cura para essa família, meu Deus, cura física, emocional, espiritual, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que as tuas bênçãos possam ser derramadas neste lar, nesta família, meu Deus e meu Pai. Nós te pedimos por este ministério, nós te pedimos, meu Pai, pelo ministério, levando Deus a sério, meu Deus, apresentamos a ti a vida do nosso pastor, presidente, pastor Daniel. Abençoe o pastor Daniel, abençoe o seu ministério, fortaleça o pastor Daniel, dê graça a ele, enche ele do teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Abençoe os seus filhos, toda a sua família, toda a sua parentela, entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu